Bom dia, meu nome é Bruno Souza Carmo, a minha dupla é Larissa da Silva Bispo. Nós vamos apresentar um trabalho de bioquímica com o tema de a influência dos processos bioquímicos no preparo da pizza e sua importância agroeconômica. Nós vamos iniciar com o preparo da massa e começaremos falando sobre a fermentação. Bom, a fermentação nada mais é do que uma forma das células obterem energia através de um processo de respiração anaeróbica. Ela é comumente utilizada na indústria de alimentos, como por exemplo para a fabricação de cerveja, pão e derivados do leite. Durante esse processo ocorrerá a glicólise, que se dará pela ação das leveduras sobre o amido da farinha de trigo e a sacarose do açúcar que será adicionado na farinha. Esse processo acaba resultando em duas moléculas de piruvato, além da formação de duas moléculas de ATP e de NADH. Vale ressaltar que organismos diferentes possuem enzimas diferentes, e isso influenciará no tipo de fermentação que ocorrerá no alimento. Como, por exemplo, nós podemos citar a fermentação lática, que utiliza a enzima lactato desidrogenase. No nosso caso, estaremos utilizando a fermentação de massas para pães. Este processo ele consiste em uma levedura, ela entrar em contato com o amido, ela irá se alimentar e durante esse processo ela vai acabar liberando CO2, gás carbônico. Durante esse processo, a massa do pão ela vai crescer. No caso, não é uma massa de pão, é uma massa de pizza, mas o processo é o mesmo. Bom dia, meu nome é Larissa. Eu vou falar um pouco sobre a gelatinização, a caramelização, vou falar sobre as propriedades do lipídio e vou ressaltar a importância do queijo na pizza. Inicialmente, a massa da pizza ela apresenta amido na sua composição. Ele é um carboidrato que está presente em todos os alimentos que contêm a farinha de trigo. Quando cozido, esse carboidrato ele passa por um processo chamado de gelatinização. Esse processo ele ocorre quando o amido ele está na presença de calor e de água. Quando aquecido, as moléculas do amido ela acaba absorvendo água e começa a inchar. E esse processo ele ocorre devido à quebra das ligações de hidrogênio do amido e acaba gerando uma matriz gelatinosa. A gelatinização ele é um processo importante para o preparo das massas, principalmente para a da pizza, pois ela gera uma consistência e uma textura desejável, além dela tornar a massa mais digerível, uma vez que o amido gelatinoso ele é mais facilmente digerido pelas as enzimas digestivas presentes no organismo. Em relação à caramelização, ele está diretamente relacionada com o açúcar. Então, durante o cozimento, açúcares presentes na massa, no molho de tomate, ingredientes como a cebola, ela acaba se decompondo e acaba reagindo. E essa reação química, ela acaba gerando uma série de compostos que acaba contribuindo para a formação da cor dourada e também do sabor característico da pizza. Em relação aos lipídios, eles possuem várias funções importantes para o organismo. Eles são compostos por ácido graxo e glicerol, e eles apresentam propriedades bioquímicas específicas, como uma alta densidade energética, sabor, aroma e textura. Em relação ao queijo, ele é um ingrediente-chave na formação da pizza. Durante a produção do queijo, as enzimas presentes no coalho ou nas bactérias, elas atuam na proteína do leite e acaba causando uma coagulação e a separação do soro. Então, durante esse processo, o líquido resultante
ele é drenado e o queijo ele é formado. Durante o processo da maturação do queijo, ocorre processos bioquímicos como a quebra de proteínas, a quebra de lipídios, ocorre a formação de compostos aromáticos e o desenvolvimento da textura. Um componente importantíssimo para a pizza é o queijo, como minha amiga acabou de citar. O tradicional utilizado nas pizzas são o queijo tipo mussarela. Eu digo tipo mussarela porque originalmente não é utilizado queijo de vaca, e sim queijo feito a partir do leite de búfalo. No geral, os queijos são formados por agregados de proteínas, que no caso são as caseínas, água, sais e gordura. Bom, a depender da coloração do queijo, ele apresentará a característica de derretimento ou não. Isso se deve ao fato de que quanto mais amarelado o queijo, maior será a quantidade de gordura, e é isso que influenciará na sua capacidade de derretimento. Para dar início ao experimento, foram utilizados 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, e nela adicionados 20 gramas de açúcar, 20 gramas de sal e um sachê de 10 gramas de fermento biológico seco. Após a mistura dos ingredientes secos, foram adicionados 30 ml de óleo de soja e 500 ml de água, e foram novamente misturados com uma colher para que atinja o ponto de solvagem. A próxima etapa é a solvagem, onde a massa é agitada e novamente misturada para favorecer a ação das leveduras. Quando a massa chegar a um ponto onde ela já não esteja mais grudando nos dedos, agora será a hora de esperar a fermentação. Esse é um processo demorado, que vai durar cerca de 1 hora, mas o ideal seria 8 horas. Com a massa pronta, o objetivo é moldá-la na assadeira e usar a criatividade para montar a pizza. Aqui, utilizamos molho de tomate, queijo mussarela, presunto, tomate, pimentão e creme de ricota. A etapa final é usar o forno a 180 graus para observar a caramelização da massa e a quebra da ligação caseína-caseína no derretimento do queijo, à medida em que a temperatura se eleva. Para finalizar o trabalho, podemos concluir que os principais protagonistas no processo de fazer uma pizza, desde a fermentação da massa até o derretimento do queijo, são as enzimas. Isso sem contar com os processos que ocorrem dentro do corpo humano. A pizza também reflete em uma grande importância para a agroeconomia. Apenas no Brasil, cerca de 1 milhão de pizzas são produzidas por dia e todo o processo movimenta o mercado da agropecuária, com a produção de leite e derivados, tomate, tempero, além de carnes e massas.